vocês alunos devem estar pensando, da onde saiu esse nome trigonometria? A ideia do nome é bem simples também. O nome, o significado da palavra trigonometria é dada pela seguinte: medidas de 3 ângulos. Então aquelas figuras que têm 3 ângulos, nós conhecemos hoje em dia como triângulos, foi a base para o surgimento do nome. Então aqui eu coloquei exemplos, né, de figuras que tenha 3 lados, são triângulos, né? Aqui eu tenho 3 triângulos e, em particular, para o nosso estudo de funções trigonométricas, nós abordaremos esse tipo de triângulo, que é um triângulo que forma um ângulo de 90 graus. Nós iremos chamar ele de triângulo retângulo e vamos às suas definições. O que é um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é um triângulo que possui um de seus ângulos sendo 90 graus. Então, nesse caso aqui, temos um exemplo de um triângulo retângulo, porque esse ângulo aqui, ó, ele forma 90 graus. Geralmente, nos livros, ele vai estar mostrando o ângulo de 90 graus por esse quadradinho com um pontinho no meio. Então, toda vez que você vê um quadradinho com um pontinho no meio dentro de um triângulo, significa que é um ângulo de 90 graus. Agora, dentro de um triângulo de 90 graus, nós temos algumas informações que é importante passar para vocês. Vamos primeiro definir como são dados os vértices. Os vértices dos triângulos, de um triângulo, vai ser sempre dado por uma letra maiúscula. No caso aqui, vamos colocar esse vértice sendo o vértice A, esse vértice sendo o vértice B, esse vértice sendo o vértice C. Além dos vértices, também vamos dar nomes para os lados, as arestas dos triângulos. Vamos dar o nome de acordo com o seu vértice oposto, com o seu ângulo oposto. No caso, seu vértice oposto, falou um pouco, né? Oposto ao ângulo A, vamos dar o nome de aresta A. Oposto ao vértice C, vamos dar a aresta C. Oposto ao vértice B, vamos dar a letra B. Neste caso, o triângulo vai ter arestas como sendo letras minúsculas e vértices dos triângulos sendo letras maiúsculas. E também vamos dar especificações aos seus ângulos. O ângulo referente ao vértice C, vamos colocar o C com um tiozinho em cima. O ângulo referente ao vértice A, vamos colocar o A com um tiozinho em cima. Referente ao B, B com um tiozinho em cima. De posse de todas essas informações, nós podemos agora estabelecer uma relação muito importante que há no triângulo retângulo, que é da sua hipotenusa com os seus catetos. Quem é a hipotenusa de um triângulo retângulo? Hipotenusa de um triângulo retângulo é aquele lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. Neste caso, quem é o lado oposto ao ângulo de 90 graus? É exatamente o lado definido como sendo A. Então, aqui, ó, o A é a hipotenusa. Então, eu tenho que essa aresta aqui, ó, esse lado é chamado de hipotenusa, porque ele é o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. Os outros dois lados é chamado de catetos. Então, o B é chamado de cateto e o C também é chamado de cateto. De posse dessas representações, sabendo quem é a hipotenusa e quem são os catetos, nós podemos agora fazer algumas razões trigonométricas envolvendo esse triângulo retângulo. São elas: iremos agora definir quem é o seno, quem é o cosseno, quem é a tangente de cada ângulo, porque cada ângulo desse triângulo retângulo eu consigo extrair seno, cosseno e tangente de cada ângulo. E é uma definição muito importante para vocês do ensino médio, que vai utilizar em diversas outras áreas, tá? Essa noção de seno, cosseno e tangente num triângulo retângulo. Quem é o seno de um ângulo? O seno de um ângulo, o ângulo aqui eu coloquei como sendo uma letra grega, sendo alfa. Mas aqui no nosso triângulo seria o C com o tiozinho, o A com o tiozinho e o B com o tiozinho. Então, o seno de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cosseno de alfa? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa.
Quem é a tangente de alfa? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aí você vai estar se perguntando, quem é o cateto oposto, quem é o adjacente? Na hora que você olhar no ângulo, por exemplo, se eu olhar ao ângulo B, o cateto oposto ao ângulo B é aquele que não é a hipotenusa e está em frente ao ângulo B. Então, na hora que eu olhar o ângulo B aqui, o cateto oposto ao ângulo B é o lado B. O cateto adjacente ao lado B é aquele que não é a hipotenusa e está ao lado de B, do ângulo B. Nesse caso aqui, é o cateto adjacente ao lado C. Então, o cateto oposto é oposto ao ângulo B, é o lado B, e o cateto adjacente ao B é o lado C. A mesma coisa com o ângulo C. Quem é o cateto oposto ao ângulo C? É o lado C, porque está de frente com o ângulo C. O cateto adjacente é o lado B, porque está ao lado do ângulo C. Então, com essas noções, vamos agora fazer um exemplo para vocês entenderem. Nós temos aqui um triângulo retângulo, ok? Porque esse ângulo aqui é de 90 graus. Um triângulo com lados 4, 3 e 5. E queremos saber aqui desse triângulo retângulo, quem são o seno, cosseno e tangente desse ângulo B aqui, ó. Então, utilizando essas razões trigonométricas que aprendemos agorinha de seno, cosseno e tangente, vamos agora descobrir quem é o seno de B. Mas observe que, para sabermos quem é o seno de B, o seno de um ângulo, precisamos saber quem é o cateto oposto e quem é a hipotenusa. Então, nós vamos observar aqui no nosso triângulo quem é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Nesse caso aqui, o lado oposto é o lado de tamanho 5. Então, aqui, ó, é a hipotenusa. Então, se esse lado aqui é a hipotenusa, os demais lados são catetos. Então, aqui é um cateto, aqui é outro cateto. Agora eu vou olhar para o ângulo B. Quem é o cateto oposto? Porque eu quero primeiro descobrir o seno de B. Quem é o cateto oposto ao ângulo B? Para fazermos o seno, o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo B é 4, mede tamanho 4. E para sabermos o seno, devemos dividir pelo tamanho da hipotenusa, que aqui nós já sabemos que é 5. Para continuarmos e sabermos o cosseno do ângulo B, precisamos saber quem é o cateto adjacente de B e dividirmos pela hipotenusa. Olhando aqui o ângulo B, sabendo que esse cateto aqui é o cateto oposto, o outro é o cateto adjacente, então tem tamanho 3. E dividindo pela hipotenusa, que é 5. Para concluir o nosso exemplo, para sabermos quem é a tangente de B, devemos saber quem é o cateto oposto de B e dividir pelo cateto adjacente a B. Neste caso aqui, nós temos que o cateto oposto de B mede tamanho 4 e o cateto adjacente de B mede tamanho 3. Então, com isso, nós encerramos o nosso exemplo e vocês entenderam como calcular seno, cosseno e tangente do ângulo de um triângulo retângulo.